Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, live, vídeo tradicional, assunto rápido, só para trazer um ponto para questionamentos, para conceitos, para que vocês reflitam. Bom, hoje o meu objetivo é realmente ser bem sucinto, trazer esse tema para que a gente possa ser claro e, sem sombra de dúvidas, trazer reflexão. O título do vídeo live de hoje, como já antecipado, refere-se à indagação. Há um fim? E o fim que eu me refiro realmente, fim de não mais existir, de acabar. E eu me atrevo a dizer, e o meu objetivo é esse, para reflexionar, que a gente tenha uma mudança de ótica e de conceitos e de forma de pensar, que não existe fim. Ouso dizer, meus amigos, que não há fim. Nada se extingue, nada acaba de vez, nada vira nada, nada se torna sem finalidade, sem existência. Não há um fim. O que há, meus amigos, na verdade, é transformação. Diante desse conceito e dessa realidade, eu quero que a gente entenda e comece a ver a vida e as questões que nos envolvem com uma forma diferente. Nada acaba. Nada se desintegra. Elas se transformam. Isso é fato. A ciência já trabalha nessa ótica, a doutrina espírita já trabalha nessa ótica há muito tempo. Não existe fim, existe transformação. E o que eu quero trazer com isso? Qual é a finalidade disso? Entender que na nossa vida não se acaba, não se destrói, não se elimina nada, mas sim se transforma as coisas. No momento que nada tem fim, que tudo continua, isso quer dizer que na verdade elas se transformam. E que para que a gente possa, diante do que a gente entende difícil, dos nossos problemas, das nossas realidades, ter o melhor disso, é entender que não se destrói, não se acaba, não se elimina, mas se transforma. Entender que o que ocorre na nossa vida não é para um fim, não é para a nossa desintegração, para a nossa eliminação, mas sim para a transformação. Entenda que tudo se transforma. E isso se tem exemplos. Podemos citar aí a flor. A flor não acaba. Ela vem, abre-se, desabrocha, de lá o vento, ou os animais, ou os pássaros tiram seu pólen, transferem para outro lugar, aquele pólen, aquela semente cai e se cria uma nova planta. E não acabou. Aquela flor, por mais que ela murche e vire adubo, ela segue em outra forma. Quando os animais morrem, eles deixam o seu corpo material no solo, viram adubo, aquele corpo físico, a sua energia segue pelo universo e sua parte espiritual segue. Não há um fim, há uma transformação. Então é hora a gente compreender muito seriamente que não existem fins, existem oportunidades, que existem momentos de lapso de modificação. É o que eu refiro. As pessoas podem questionar, mas Fabiano, claro que existe fim. Existe fim de relacionamento. Não, não existe fim de relacionamento. Você é um ser humano que vai sempre se relacionar. O que existe é mudança de relacionamento. Você vai se relacionar com outras pessoas. Existe o fim do meu trabalho? Não. Você modifica o seu trabalho. Você vai para outro emprego ou vai trabalhar de outra forma. Não existe fim. Existe mudança. Então a gente tem que parar de trabalhar a questão pragmática
negativa da circunstância. Porque não existe fim, nada se acaba. E o mais importante que eu quero trazer em cima de tudo isso, meus amigos, é que quando a gente tem dificuldade, quando a gente está naquele momento sofrido, de indecisão, de angústia, de frustração, a gente quer o fim. A gente quer que aquilo acabe. Mas lamento informar, as coisas não acabam. Elas só mudam. Então, se você não enfrentar a sua dificuldade, o seu problema, ele só vai mudar de local, de pessoa, de momento. Mas ele continua, porque não há fim. Você não elimina. Não é tirando a pessoa da sua vida que a sua baixa autoestima, seu alto amor vai mudar. Não é mudando de emprego que vai dar fim à sua insatisfação profissional. Não é mudando de cidade, de país, que o seu inconformismo consigo mesmo e com o seu tédio vai ter fim. Não, meu amigo. É só com mudança. Só existe mudança, não existe fim. Por mais que as coisas materiais se destruam, elas só se modificam. É a energia que vai para um lado, é a estrutura que modifica a forma, mas apenas isso, não existe fim. Então não entenda que se hoje você tem dificuldades, se você tem problemas, entenda que só vai mudar, não vai ter fim. Só muda a circunstância. Então entenda que tudo que hoje você busca, de querer ser diferente, não vá com finalidade de ter um fim. Porque o fim não existe. Existe transformação. Então entenda que se você quer algo melhor, algo diferente, é modificando. Entenda que não é eliminando as pessoas, o trabalho, a sua localidade, onde você está, que vai resolver os seus problemas. Você só vai mudar. Só muda. Não há fim. Acaba um casamento e vai para outro. É mudança, não é fim. Se você não entender qual é o seu problema hoje no seu casamento, não adianta, você vai para outro casamento, naquele casamento provavelmente esteja os mesmos problemas. É por isso que não existe aquela questão de dedo podre, de escolha infeliz, de karma. Na verdade, existe as atitudes das pessoas que não se comprometem em mudança, mas elas querem fim. Fim nada mais é do que uma forma cômoda de querer resolver os problemas. É mais fácil dar cabo do que ter atitude e produtividade para que aquela situação mude. É cômodo. É sempre mais cômodo. Mas nunca é o resultado. Porque não existe fim, meus amigos. O que existe é transformação. Você sai de uma circunstância e vai para outra. E aí você vai indo. E aí você vai indo. Então entenda. Pare de querer achar que existe fim. Não existe fim. Não se acaba, nada se acaba. Como eu falei, a flor não morre. Ela simplesmente foi meio para que vire uma planta. O animal que morre deixou o corpo, mas aquele corpo, além de tudo, virou adubo, que produziu uma terra mais fértil, que virou meio para outras plantas. A energia que sobrou foi para o universo e a alma continuou. E é a mesma coisa conosco. E aí eu me refiro, meu amigo, minha amiga, que nesse momento você pensa naquele momento de dizer, é hora de dar fim. Fim à minha vida, à minha existência. Não. Eu sei que pode ser sofrido esse momento, que todos nós estamos passando por dificuldades absurdas. Não estou aqui para julgar, muito menos dizer quanto é o seu sofrimento. Simplesmente eu quero trazer uma palavra amiga dizendo que não há fim. A dor não acaba se a gente não transformá-la. A dor que sentimos, aquela opressão que tem vontade de dar fim, não muda se nós não mudarmos. Não existe fim. Não adianta você dar fim àquilo que te incomoda ou simplesmente dar fim a você mesmo. Você simplesmente também vai se modificar. Você simplesmente, no máximo, vai deixar esse corpo e vai para o mundo espiritual sofrer. Não existe fim. Existe mudança. E a mudança é quando, de fato, tu modifica aquilo que é o problema. O problema aparente nunca se modifica. Sem esforço. Ele não acaba.
Ele só muda a circunstância diante de como tu muda. Então o problema vai estar aí contigo. Ele está presente. Ele faz parte de ti. E não tem como dar fim. Não tem como fugir dele. Muda-se apenas a forma, a essência, a esfera. Se hoje se sofre aqui, se sofre em outro lugar, como eu falei. Não adianta mudar o local, a forma ou com quem. É hora de mudar a si. É compreender que o fim não existe. Que é preciso ter uma postura de modificação. Acabe com aquelas frases, eu vou dar fim a isso. Não, você não vai dar fim a isso. Eu vou modificar essa situação. Vou dar fim a essa pessoa. Eu vou dar fim a esse relacionamento. Não, eu vou modificar tudo isso. Eu vou dar fim à minha vida. Não, não dê fim à sua vida. Por mais que seja sofrido, modifique a sua vida. Porque modificando-se, modifica-se tudo aquilo que está em volta de você. E não adianta. O mundo de lá é igual ao daqui, quando se tem atitudes materialistas. Só se perde o corpo. A alma vai, o espírito vai, as dores também, o sofrimento também. Então, meus amigos, tenham consciência disso, que não existe fim, existe modificação. E se não existe fim, não existe punição, existe oportunidade. Então entenda também isso. Todo dia, diante da dificuldade, nós estamos sendo colocados a ter a oportunidade de fazer diferente. Não estamos nessas circunstâncias para ser dizimados, acabados ou destruídos, mas sim para ser modificados. Não há fim. Entenda isso. Não existe punição, existe modificação. Modificação e oportunidade. É isso que nós temos que ver diante dessas realidades. Não fim, destruição, fim, encerramento, fim e punição, mas sim modificação e oportunidade. É isso que temos. É isso que nos proporciona a realidade. É isso que é lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito é nada mais é. Faça e receberá. Ou seja, tenha uma atitude e colha os resultados. Esse é o mundo cíclico. Tudo se transforma, não há fim. Há oportunidades de mudança. Aproveite isso, compreenda isso. E também diante dessa ótica, se não há fim, entenda que todo dia você tem uma oportunidade de ser diferente, de ser melhor, de querer algo a mais. Essa é a realidade que temos que ter diante dessa ótica. Não estamos no fim do mundo, não estamos no apocalipse, estamos apenas numa oportunidade a qual nos leva a uma modificação. Meus amigos, se o fim fosse de fato, as guerras que tiveram em toda a nossa existência seriam exitosas. A melhor forma de se dar fim é guerras. Me dou fim ao inimigo, dou fim ao regime, dou fim àquilo que eu não concordo. E somos melhores por isso? Temos um mundo de paz, de harmonia, de amor por isso? Não. Isso só confirma o que eu estou referindo. Só se modifica. Se modifica a situação, a circunstância. Não há fim. Há modificação. E nós vivenciamos todos os dias isso. Todos os dias, quando deitamos e vamos dormir, há um fim. Mas outro dia, começa uma nova oportunidade. Então entenda que todo dia, quando você dorme, há um fim. Você morre. Quem tem certeza que acordará vivo no outro dia? Não. Mas acorda. E acorda diante de uma nova oportunidade. Todo dia experimentamos isso no momento que dormimos. Acaba-se um dia para que se recomece outro. Não há fim.
Finaliza-se uma oportunidade que você teve para que amanhã inicie outra. Então entenda que todo dia, quando você acorda, você está tendo uma nova oportunidade. Uma oportunidade de fazer diferente, de ser melhor, de rever tudo aquilo que é problema, tudo que te traz dificuldades, tudo aquilo que te traz dor. Então compreenda, quem busca o fim, busca comodismo, busca algo que não existe. Porque o que existe é modificação. Modificando-se diariamente é que as coisas andam. Você não é o mesmo que ontem. Você não será o mesmo amanhã. E nem por isso você morreu. Nem por isso você teve fim. Mas apenas modificação. Então entenda, não se apegue a fins. Não entenda que o fim daquele ou daquilo que te incomoda, ou até mesmo o fim que tu pretende dar a ti mesmo, é o resultado. Não, não é. Porque, como eu digo e afirmo, só há modificação. O fim não existe. Então não pense em destruição e eliminação. Entenda que há apenas uma atitude: modificar-se, e modificando-se se tem um resultado de algo diferente, e não algo que se acaba. Então entenda que você precisa aceitar. Aceitando, trabalhe para aquilo ser diferente. Entenda que todo dia, toda dificuldade, toda circunstância que nos coloca não é para um fim, mas sim uma oportunidade para fazer a diferença, para ser diferente, para modificar aquilo que é. É isso que eu queria trazer nessa noite, meus amigos, essa reflexão. Não há fim, mas sim apenas modificações. Oportunidades de ser diferente. Então, ponha isso na sua vida. Entenda que tudo o que ocorre é com o intuito de que você se modifique, que a sua realidade modifique. Então não busque o fim, porque o fim não existirá. Se repetirá tudo aquilo de novo, só de outra forma. Então se você quer de fato uma vida melhor, vá em busca de transformação. A transformação é o segredo, é o resultado de alguém melhor. Então vamos lá, não há fim. Somos eternos, somos sementes de Deus. Somos soberanos e infinitos, apenas modificando a nossa forma conforme a história que escrevemos nessa caminhada. As linhas da vida são feitas por você. Então entenda, seu livro não tem um fim, mas tem uma sequência ad eterna. Então, não se preocupe com o final do livro, mas sim em escrevê-lo. Escrevê-lo de forma bonita, com palavras suaves, com amor, tranquilidade, fraternidade, confiança. E que essa história seja o que for, de milhares de páginas, mas páginas de sucesso, não de fim, porque fim não existe. Assim me despeço. Uma ótima semana a todos. Quem sabe até a próxima quarta ou até sexta. Tchau a todos. É um prazer como sempre.